Pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavo, psicóloga perinatal, autora de vários trabalhos, artigos sobre saúde mental materna, autora também de instrumentos que psicólogos perinatais utilizam aí dentro do Brasil. Aqui no Mater Online, eu auxilio profissionais a se sentirem mais seguros para o atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto. E o tema da nossa live de hoje é como profissionais podem se sentir seguros no atendimento de mulheres com depressão pós-parto. A queixa de depressão pós-parto é muito mais comum do que se imagina. E elas chegam até os nossos consultórios com muita frequência, mas nem sempre nós profissionais estamos preparados para atender com segurança a demanda que trazem para nós de depressão pós-parto. Então, nessa live, você vai aprender um pouco mais sobre essa questão e se sentirá mais segura, mais seguro para receber essa queixa aí na sua clínica. Muitos profissionais já ouviram falar em depressão pós-parto, mas como que faz para a gente atender esses casos? Como pode isso ser um problema de saúde mental grave para a mãe e para bebê? Nem todos os profissionais se sentem seguros para conduzir uma sessão com mulheres com depressão pós-parto. Então, fica aqui comigo nessa live, que até o final você vai aprender tanta coisa sobre depressão pós-parto, que você vai sair daqui se sentindo muito mais segura, muito mais seguro para receber aí na sua clínica as queixas que as pessoas vão trazer aí para sua clínica sobre depressão pós-parto, tá? Inclusive, se você quiser já convidar alguém para participar com você aqui dessa live, já marca essa pessoa, chama ela também para entrar aqui. Então, quem pode participar desta live, podem participar psicólogos, psicoterapeutas, doulas, enfermeiras, obstetras, psiquiatras, fisioterapeutas, qualquer profissional que vai atender gestantes e mulheres no pós-parto e por algum motivo vai ter que lidar com as emoções de mulheres neste período, preciso estar aqui, precisa sim se preparar e ter esse conhecimento para poder ficar mais à vontade, né? Na hora que chegar essa demanda lá na clínica, mesmo que não for a doula que vai atender essas questões, que vai encaminhar para um psicólogo, por exemplo, mas precisa saber o acolhimento inicial, precisa saber identificar se realmente aquilo é uma depressão ou não. Então, vale muito a pena. Aposto que você pensa que é mais comum depressão no pós-parto do que na gestação. Eu acertei ou não? Deixa eu ver aqui, né? O que vocês acham? Depressão, realmente, você pensa isso que é mais comum no pós-parto do que na gestação ou não? A não ser que você é aluno do Mater Online, aí você já sabe a resposta, né? Mas para quem ainda não é aluno do Mater Online, pode estar aí pensando que a depressão pós-parto é mais comum no pós-parto, né? Que a depressão, né, é mais comum no pós-parto do que no período de gestação. Mas você sabia que a depressão na gestação é mais frequente que no pós-parto? Quem aqui sabia que a depressão na gestação é mais frequente que no pós-parto? Escreve eu, só para eu saber quantas pessoas que estão aqui assistindo essa live sabiam, tinham o conhecimento que os sintomas de depressão são mais comuns na gestação do que no pós-parto. Eu sei que existe um certo delay entre eu falar e chegar a mensagem aí para vocês, então eu vou dar continuidade aqui, tá? Mas eu gostaria muito de poder ver aí a resposta de vocês para essa minha pergunta. Aqui a Marlene no YouTube já falando. Eu sabia, né? A Juliana também falando que já sabia, a Juliana Pinheiro também falando que sabia, a Cleidiane dizendo que sabia. Olha só que maravilha, né? As pessoas
Aqui a Juliana falando, ansiedade aumenta mais. Sim, né? Aqui a Cileia Nascimento sabia porque ele seu material. Que legal, Cileia. Então já chegou sabendo, né? Muito bom. E que bom que leu o material. Fico muito feliz em saber que vocês já estão chegando aqui, né? Preparados, que realizaram a leitura de material. Isso é muito, muito legal. Aqui a Thaís também falando que sabia. Maravilha! Então, as pessoas já sabiam que a depressão é mais comum na gestação do que no pós-parto. E agora a minha questão é como que vocês ficaram sabendo disso, né? Por onde vocês descobriram que sintomas de depressão são mais comuns na gestação do que no pós-parto? Comenta aí para eu poder saber, entender de onde você vem e como é que esse conhecimento chegou até você. Porque não é comum isso. Na maioria dos casos, as pessoas elas chegam aqui no Mater Online sem ter essa informação. A maioria das pessoas que começam a participar aqui das minhas lives, elas ainda acreditam bastante que sintomas de depressão eram mais frequentes no pós-parto do que na gestação, tá? E como todos que responderam falou que sabia, e quem não respondeu eu não sei o motivo, se ficou com vergonha, ou se não quis responder, o que é, eu vou dar continuidade aqui. Aqui a Ana Paula falando que pelo curso do Mater Online. Legal, Ana Paula. Então a Ana Paula ficou sabendo através aqui do Mater Online, foi o Mater Online que acabou explicando. Maravilha. O pessoal vai respondendo aí para eu poder entender, né? Como que chegaram aí já, né? Sabendo de uma coisa que a maioria não sabe mesmo. A Juliana, porque estou sentindo muita ansiedade, estou com 8 meses. A Juliana está grávida, então ela está sentindo mais ansiedade do que depressão. Entendi, Juliana. A Thaís falando que por meio dos meus cursos, a Juliana também falando que através do meu curso. Legal, gente, maravilha. Então tá explicado por que vocês já chegaram sabendo. Né? Estão estudando aqui com Mater Online. Parabéns, gente. Que bom ficar sabendo que vocês estão estudando, estão fazendo curso e estão aprendendo. Já chegaram para a live sabendo. Legal. Aqui a Marlene também falando que no meu curso de psicologia, no curso de psicologia, foi pelo curso também do Mater Online. Show de bola. Obrigada pelas respostas. Gente, era só para eu entender e agora eu entendi. Posso continuar aqui a live. Maravilha. Então, olha só, para você que está chegando agora, que não fez curso no Mater Online e que, portanto, provavelmente não sabia que depressão é mais comum na gestação do que no pós-parto, eu quero que você pegue papel e caneta aí para você compreender a prevalência que nós temos hoje de mulheres com sintomas de depressão neste período, tá? No período pós-parto, nós temos 20% das gestantes se nascer no pós-parto, não tá gestante, né? Então, olha só, 20% das mulheres no pós-parto apresentam sintomas de depressão. 20%, tá? Agora, durante a gestação, nós temos 25%. Não é tão mais alto, mas é mais alto, percebe? A gente tem uma prevalência maior de gestantes com sintomas de depressão do que mulheres no pós-parto com sintomas de depressão. E isso, gente, nos últimos 15 anos, mais ou menos, que os pesquisadores identificaram isso, tá? Porque antes, há 20 anos atrás, não tinha ainda essa identificação. Ainda se acreditava que a prevalência maior de sintomas de depressão era no pós-parto, tá? Então, é coisa nova, coisa de uns 15 anos para cá, que começaram a existir pesquisas e conseguiram identificar, então, que a depressão ela é muito mais comum na gestação do que no pós-parto. Tanto é que para atualizar vocês aí, então, olha só, uma coisa que vocês vão sair daqui sabendo, para quem não faz cursos aqui com o Mater Online, né? Então, vai sair hoje sabendo, porque está fazendo uma live aqui com a gente no Mater Online. Não se fala mais em depressão pós-parto. Na maioria dos casos, a gente tem utilizado muito mais o termo depressão perinatal, ao invés de depressão pós-parto.
Perinatal, só para situar vocês, significa ao entorno do nascimento, tá? Gestação, parto e pós-parto, é o que está em torno do nascimento. Então, quando a gente fala em depressão perinatal, ao invés de falar depressão pós-parto, nós estamos falando de uma depressão que pode acontecer da gestação até o pós-parto. E é o que geralmente a gente observa, tá? Que as mulheres, elas começam a apresentar sintomas de depressão na gestação, se cronifica e se mantém no pós-parto, tá? Então, começa na gestação, elas não encontram profissionais que olhem para a saúde mental delas, e aí se cronifica, porque não some sozinho, né, esses sintomas de depressão neste período. Então, continua no pós-parto. Aí é que está a diferença. E a maioria dos estudos já identificou isso. Portanto, hoje a gente tem falado em depressão perinatal, porque existe alta prevalência, tá, de mulheres com sintomas de depressão no período perinatal aqui no Brasil. Quando a gente vai estudar pesquisas publicadas fora do Brasil, principalmente em países desenvolvidos, a prevalência é menor, tá? A prevalência é menor do que os 25% da gestação, é menor que os 20% do pós-parto. Então, países em desenvolvimento, como o Brasil, apresentam prevalências maiores de sintomas de depressão perinatal, tá? E isso me faz refletir aqui com vocês sobre um conceito chamado determinantes sociais da saúde. Os determinantes sociais da saúde, eles mostram que a saúde de uma população depende também da sua cultura, tá? Depende de fatores sociais. E isso é bem claro, porque quando a gente olha para países desenvolvidos, por que eles têm menos sintomas de depressão do que países em desenvolvimento? Por questões sociais, por questões econômicas, por questões culturais, ok? Então, isso já é importante para a gente saber que depressão pós-parto não é uma doença que a gente olha, né? E tipo, é genética, é uma né, inevitável. Não, quando a gente percebe que tem diferença entre países com bom recurso financeiro e países que não têm bom recurso financeiro, a gente já olha para os determinantes sociais da saúde e a gente já começa a pensar assim: então poderia ser prevenido, poderia ter sido evitado os sintomas de depressão dessas mulheres? E a resposta, então, é sim. Poderíamos sim prevenir, poderíamos sim evitar que muitas mulheres apresentem alterações emocionais significativas, incluindo a depressão perinatal. E sabendo disso, é que eu estou fazendo essa live neste momento para trazer um assunto tão importante para vocês poderem se sentir seguros para acolher essa demanda na clínica de vocês. E para que vocês se sintam empoderados e empoderadas também para trabalhar na prevenção. Porque não é uma fatalidade, não é algo que não tinha o que fazer. Ao contrário disso, tem o que fazer. E quem é que tem o que fazer? Nós, profissionais da saúde. Somos nós que temos que ter o conhecimento científico em psicologia perinatal para podermos, então, trabalhar na prevenção e assim facilitar o processo, para que a gente possa ajudar a diminuir as altas taxas que temos de mulheres no Brasil com depressão perinatal. Se você não sabe o que significa 25%, porque eu falei para vocês agora, 25% das gestantes estão apresentando sintomas de depressão, tá? 25%, a conta é básica. A cada 4 gestantes, uma está apresentando sintomas de depressão. E quando eu desenho agora para vocês, mostrando que a cada 4, uma, fica assim, né?
Uau, é tudo isso? Tudo isso de gestante apresentando sintomas de depressão? É muita coisa, né? E realmente é muita coisa, tá? Então, nós podemos trabalhar mais para ajudar na prevenção disso quando a gente tem mais conhecimento, porque a gente também vai se sentir cada vez mais seguro, mais segura para atender essas questões, tá? Por que então, Rafaela, que se fala tanto em depressão pós-parto? Já que você está dizendo que a depressão, os sintomas de depressão são mais frequentes na gestação do que no pós-parto, por que ainda se fala tanto de depressão pós-parto? Principalmente porque a maioria dos profissionais, eles não estão atualizados sobre isso. Os médicos não estão atualizados, os psicólogos não estão atualizados, as doulas não estão atualizadas e qualquer outro profissional não estão atualizados sobre isso, tá? E por que não estão atualizados sobre isso? Porque 15 anos parece ser muita coisa, mas quando a gente vai estudar, né, essas questões de saúde mental, e a cultura no Brasil de que os nossos profissionais não costumam ler artigos científicos. Então acabam ficando desatualizados, acabam ficando com aquilo que aprendeu lá na graduação, lá na faculdade, tá? Então, uma coisa é certa. A gente vive em uma sociedade que romantiza a maternidade, ou seja, pessoas comuns e profissionais da saúde têm uma crença em comum, que é uma crença que foi construída socialmente, que é que mulheres no período de gestação e pós-parto estão plenas e felizes. Afinal de contas, é o sonho de toda mulher ser mãe. Só que não. Enquanto de um lado a gente tem essa crença de profissionais e pessoas da vida cotidiana, do outro lado nós temos a ciência sendo produzida e mostrando para gente que o período de gestação, parto e pós-parto é o de maior risco para a saúde emocional de mulheres, tá? Então, é um fato muito importante esse que quebra um paradigma muito importante, porque a gente sempre vem acreditando que as mulheres no período de gestação, parto e pós-parto estão felizes, estão plenas, estão saltitantes e elas não estão. Só que esses dados científicos não chegam para a gente. Só está chegando para vocês agora porque eu sou uma cientista que estou aqui fazendo uma live trazendo essa informação para vocês. Porque dificilmente você vai chegar do seu horário de serviço na sua casa, vai abrir lá, né, e pesquisar o que teve de publicação na psicologia nessa última semana. Dificilmente a gente vai fazer isso. Vai chegar em casa, tem filho para cuidar, a louça para lavar, outras coisas para fazer, né? Então, essas lives aqui que eu faço, elas são para atualizar vocês do que a ciência está produzindo, para que vocês possam se sentir mais seguro e mais segura de que está fazendo a coisa certa e de que está fazendo a coisa atualizada aí na atuação de vocês. Então, há tempos atrás, a gente acreditava nisso, e por acreditar nisso, a gente não pesquisava mulher grávida. Então, as pesquisas que tinham era no pós-parto, porque ficava muito visível que algumas mulheres estavam tristes, algumas mulheres estavam chorosas, algumas mulheres estavam tentando se matar o bebê no pós-parto. Então, quando começaram a perceber isso, esse comportamento estranho, porque o ideal, né, a imaginação, era que elas estivessem felizes. Então, se uma mulher ela não está feliz no pós-parto e está chorando e está triste, logo ela está doente. Se logo ela está doente, qual é a doença que deixa a gente triste e chorona? Depressão. Então, logo a mulher ela tem depressão pós-parto. E foi assim que surgiu os estudos de depressão pós-parto, da observação, então. Só que, como já era difícil acreditar que mulheres pudessem estar tristes no pós-parto, que elas deveriam estar alegres, o que os cientistas começaram a atribuir? A hormônios. Então, começou aí uma crença que existe até hoje para muitos profissionais
de que a depressão pós-parto ela é meramente hormonal, que é a desregulação dos hormônios que deixa uma mulher triste. Porque, ora bolas, um bebê deveria estar deixando essa mulher feliz? Então, você não está deixando essa mulher feliz, é por conta da culpa dos hormônios, né? Só que não, a gente evoluiu muito nisso. A gente descobriu que sim, os hormônios influenciam também na tristeza materna, em depressão pós-parto, mas não é só isso. Vão existir outros fatores de risco também aí que vão influenciar e não só os hormônios. Principalmente porque se você estava aqui desde o começo da live, você viu que existem determinantes sociais da saúde. Por que numa classe social tem mais depressão nesse período do que em outra classe social? Porque em países desenvolvidos existe uma prevalência menor e em países em desenvolvimento uma prevalência menor. Então aí a gente começa a entender que não é só efeito hormonal, não. Tem outras questões aí envolvidas também para uma mulher apresentar um adoecimento psíquico, uma depressão, por exemplo, perinatal neste período, tá? Então foi assim, aí os cientistas começaram a perguntar: será que essa mulher ela está apresentando depressão desde a gestação ou será que é só no pós-parto? E aí então começam as pesquisas também na gestação. E acompanha essa mulher da gestação até o pós-parto. A mesma mulher, várias mulheres, né? Um grupo grande de mulheres, desde a gestação até o pós-parto. E aí esses cientistas descobriram que, pois é, a mulher desde a gestação está apresentando sintomas de depressão. Então a gente não pode falar que é depressão pós-parto, porque para falar que é depressão pós-parto, teria que ter iniciado no pós-parto. Mas se iniciou desde a gestação, então é depressão perinatal, tá? Se você atende mulher no pós-parto e está fazendo isso, está cometendo um grande erro. Muitos profissionais acreditam que se a mulher está triste no pós-parto, é porque ela está com depressão. Você também pensa assim? Responde aqui para mim. Vocês acreditam que se a mulher está triste no pós-parto, é porque ela está com depressão pós-parto? Você pensa assim, tá? Então, deixa eu saber o que você pensa a respeito disso, mas eu vou continuar a live aqui enquanto isso, tá bom? Então, olha só, existe diferença entre tristeza e depressão pós-parto. Existe diferença. E muita gente, quando vê uma mulher no pós-parto triste, chorosa, irritadiça, né, acreditam que ela tá com depressão. Gente, isso é muito comum. Eu vejo isso com bastante frequência. A mulher chegou triste lá na clínica, reclamou, né, porque não tá se sentindo bem. A primeira hipótese que o profissional levanta é que ela está com depressão pós-parto. Tá? Aqui a Maíra falando, tive uma amiga que não conseguia sentir alegria e se conectar com o bebê, não conseguia amamentar e isso gerou muita frustração. A Mailene falou, não necessariamente, se essa tristeza perdura, se paralisa a mulher, então sim é importante buscar ajuda, tá? Legal, pessoal, obrigada pela participação e colaboração de vocês, é muito importante para mim tá recebendo aí essa interação de vocês, tá? Então, gente, é muito comum que quando a mulher procura pelo profissional relatando questões emocionais de tristeza, o profissional logo levante a hipótese de que ela está com depressão pós-parto. Mas muitas dessas mulheres não estão com depressão pós-parto. Elas estão com tristeza pós-parto, que é diferente, tá? E por que tristeza, Rafaela? Porque o período pós-parto, a mulher ela perde muitas coisas. E esse perder muitas coisas pode fazer com que ela tenha que elaborar o luto por tudo que ela está perdendo. Então, o luto, ele não acontece só quando morre alguém, mas quando a gente perde algo também, tá? E no pós-parto, mulheres perdem muita coisa. Perdem privacidade, perdem autonomia, perdem a visibilidade,
perdem a... Quem são elas mesmas, né? Então, assim, ser uma pessoa que gostava de fazer tal coisa, não pode mais fazer, né? Então, ela perde muita coisa. Então, ela pode se sentir triste, tá? Ela pode sentir raiva da maternidade. Ela pode dizer, inclusive, estou com raiva da maternidade. Eu não sabia que ser mãe implicava nessas coisas. Então, a gente não pode confundir esse desabafo ou esse período de luto com sintomas de depressão, tá bom? Não podemos confundir. Então, por isso que eu quero passar aqui nessa live para vocês algumas informações que vão te deixar mais seguro, mais segura para você identificar se é sintoma de depressão ou não. Porque a tristeza, ela vai ser comum também nessa fase, tá? Não necessariamente uma mulher no pós-parto, no puerpério, vai estar com depressão porque ela está triste, tá? E outra coisa importante de eu mencionar aqui para vocês é que existe diferença entre sintomas de depressão e transtorno de depressão. São coisas diferentes. Sintomas de depressão é a pessoa... É como se fosse um checklist, né? Um checklist do que a gente considera que a pessoa está com sintomas de depressão, tá? Então, assim, tá triste? Tá chorosa? Tá. Tá se sentindo culpada? Tá. Tá tendo pesadelo? Tá. Né? Então, é um checklist. Isso significa que a pessoa está apresentando sintomas de depressão, mas não é uma certeza. Porque, como eu acabei de dizer aqui para vocês, talvez o que ela está apresentando é uma tristeza. E a tristeza, às vezes, vai se confundir, né? Com os checklist de sintomas de depressão, ok? Então, o transtorno de depressão é uma doença emocional, uma doença psicológica que deixa aquela pessoa, então, num estado em que ela vai precisar de tratamento. E tratamento psicoterapêutico, tratamento medicamentoso em alguns casos. Não é em 100% dos casos, mas em alguns casos. O transtorno de depressão nessa fase vai precisar também de medicação, tá? Diferente dos sintomas de depressão, que não significa que a pessoa está com transtorno de depressão. E também não significa que a pessoa vai precisar tomar medicamento, por exemplo, tá? Então, podem ser coisas diferentes. Sintomas de depressão significa que a pessoa apresenta sintomas, mas não é garantia de transtorno. Os sintomas servem para o profissional fazer um rastreio, identificar se aquela pessoa pode estar ou não apresentando depressão, seja ela perinatal, seja ela pós-parto, tá? Então, para o profissional fazer um psicodiagnóstico, antes talvez ele tenha que fazer um rastreio, tá? Que faz parte do psicodiagnóstico, o rastreio. Mas então a gente faz um rastreio inicialmente, e aí se no rastreio a gente identifica que a pessoa tá triste, tá chorosa, mas não pontuou para sintomas de depressão, então eu descarto o transtorno de depressão. Agora, se nesse rastreio a pessoa apresenta tantos sintomas ali que me faz pensar, pode ser que ela tá com transtorno, aí eu encaminho ela então para uma avaliação mais profunda para verificar se ela está com transtorno de depressão. Além da tristeza, dos sintomas de depressão e do transtorno de depressão no pós-parto, gente, ainda existe uma disforia puerperal chamada baby blues. Essa disforia puerperal, ela vai acontecer para mais de 80% das mulheres no pós-parto. Quer dizer, quando eu estou dizendo mais de 80%, eu estou dizendo quase 100%. Eu estou dizendo quase todas as mulheres apresentam uma disforia chamada
baby blues. Rafael, e o que é essa disforia? Ela é uma labilidade emocional, tá? Então, a pessoa, ela fica ora triste, chora, se irrita, fica feliz, fica alegre, fica emocionada, tá? Então, é uma labilidade emocional que deixa as emoções dessa mulher, né? Flutuante, digamos assim, vai e volta. Eu gosto de fazer uma brincadeira do Chaves. Para quem assistia Chaves, né? Ou Chapolin, eu não lembro. Tinha lá que eles ficavam falando, eu sinto um negócio que sobe, 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 depois desce, 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 sobe, 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 depois desce. Não sei se você assistiu esse episódio, mas eu morria, né? Assistia muito Chaves e Chapolin. Então, quando eu penso em Baby Blues, eu me lembro dessa fala aí, né? Do Chaves ou do Chapolin, não sei de qual dos dois, mas é uma emoção que sobe, 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 depois desce, 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 sobe, 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 depois desce, 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 tá? Então, e essa emoção, ela vai ficar por cerca de 2 semanas. Então, não necessariamente essa pessoa vai precisar de medicação. Aliás, não necessariamente não, ela não vai precisar de medicação, tá? O baby blues, a gente não trata a mulher com medicação. Talvez o que ela precise é de um acolhimento profissional. Mas nem de psicoterapia ela vai precisar no caso do baby blues, porque não vai dar tempo. Se dura cerca de 2 semanas, vão ser só 2 sessões? Não faz sentido, tá? Então, seria um acolhimento. Então, quando eu recebo essa pessoa na minha clínica, porque chega gente atrás de nós no pós-parto desesperada, achando que tá com depressão pós-parto. E na realidade é baby blues, tá? Só que aí que tá a diferença. Um profissional que sabe que existe baby blues e qual é o tempo de duração dele, ele consegue olhar para a cliente e de forma segura dizer para ela: olha, isso é uma disforia puerperal chamada baby blues. Nós não vamos precisar ficar com terapia por conta disso, tá? Eu vou te acolher aqui, nós vamos trabalhar isso nessa sessão, tá? Que tá te angustiando, que te trouxe até aqui. Né? Se chegar depois do período do baby blues, você já vai entender também, certo? Como um profissional seguro, que não se trata mais de baby blues, que já passou o tempo do baby blues. E se aquela pessoa continua relatando aqueles sintomas, quer dizer, não é mais um sintoma de baby blues, você já descarta isso, você não propõe que possa ser, percebe? Então, tá aí a questão entre você ter conhecimento nessa área e você não ter conhecimento nessa área. Ter conhecimento nessa área, você consegue levantar a hipótese que pode ser um baby blues ou descartar a hipótese que pode ser um baby blues. E para quem não conhece, nem levanta a hipótese, porque nem sabe que isso existe, por exemplo. E pode acabar atendendo uma mulher ali que nem precisaria, tá? De um atendimento por um tempo, ela só precisaria de um acolhimento, tá? Então, existem isso. Mas o período perinatal não deveria ser um momento de felicidade, Rafaela? Porque você está falando aí, né? E eu tô achando um pouco estranho, porque para mim, né, o período perinatal ele deveria ser de alegria. Você está dizendo que existe tristeza, que existe sintomas de depressão, que existe baby blues, que existe transtorno de depressão, né? Quer dizer, as mulheres estão tristes no período pós-parto? Então, olha só, a cada 4 mulheres, uma estará apresentando sintomas, sim, de tristeza, de depressão perinatal, tá? Então, quando a gente vê que a cada 4 mulheres, uma está, a cada 8, 2 estão, a gente começa a perceber, né, que é um problema de saúde pública, que não é algo assim, tipo, vamos ver se a gente começa a ter profissional para atender essas questões ou não. É urgente. É urgente que a gente tenha profissionais para atender. É urgente que a gente tenha profissionais qualificados, capacitados e que se sintam seguros para atender essa demanda, tá? Por isso, o profissional não pode se basear no conhecimento do senso comum para atender as questões emocionais da perinatalidade, mas precisa sim ter conhecimento científico,
Porque se eu vou atender essas questões baseadas na minha história de vida, se eu vou atender essas questões baseadas em crenças, a cliente está sofrendo graves e sérios riscos, né? De ter um agravo aí do problema da sua saúde mental, porque o profissional não está preparado para cuidar dessas questões. Então, por isso que a gente precisa de mais profissionais qualificados aí, tá? Que possam saber identificar todas essas diferenças. Essa é para quem tem cliente com queixa de desânimo no pós-parto e não sabe se é depressão pós-parto. Então, se você aí, de repente, está com uma cliente dessa, né, e quer se sentir mais segura para identificar, né, tá com desânimo no pós-parto, é depressão ou não é? Fica aqui comigo que eu vou responder isso agora para você, tá? Você saberia dizer quais são os fatores de risco que você deve ficar atento, atenta na fala de sua cliente para identificar possíveis sinais de alerta para a depressão pós-parto? Será que você tem esse conhecimento? O que você deve ficar atento aí nas falas, na comunicação da sua cliente, para você então identificar se é só uma tristeza ou se pode ser sintomas de depressão pós-parto? Vamos lá falar sobre isso agora? Existem sim fatores de risco que nós devemos ficar atentos, que podem sim dar pistas para nós durante o nosso atendimento com essas mulheres, né? Indicando que pode ser sintomas de depressão perinatal. Então, o que você deve ficar atento? Quais são os fatores de risco importantíssimos que você deve ficar atento para poder identificar se é um baby blues, se é uma tristeza ou se sim, se pode ser um risco aí que essa sua cliente realmente está apresentando sintomas de depressão ou até mesmo transtorno de depressão no período perinatal. Se a sua cliente já teve diagnóstico de depressão ou ansiedade antes de engravidar, aumentam as chances de ser sintomas de depressão no período perinatal, tá? Então, descobre. Aí, na hora que você estiver fazendo a sua anamnese, você já teve depressão ou ansiedade em outra fase da vida? Tá? Se a pessoa não teve, diminui as chances de, nesse momento, ser uma depressão pós-parto, tá? Digamos assim. Se ela já teve, coloca um pontinho de alerta. Esse pontinho de alerta, somado a outros, pode ser que indique sim que é depressão, tá bom? Que outro ponto você deve ficar de olho? Se ela teve depressão na gestação. Se você tá aí no pós-parto com ela e ela relata, olha, tive depressão na gestação, então as chances é que sim, ela tá com depressão pós-parto, tá? Então não é uma tristeza, não é baby blues, né? Então, se ela já teve na gestação e já identificaram isso, as chances são que sim, tá? Então, isso não são certeza, não é assim. Mulher teve depressão na gestação, vai ter no pós-parto. Não é assim que funciona. A mulher teve ansiedade ou depressão em uma fase da vida, então ela vai ter depressão pós-parto. Não é assim que funciona. Mas vai aumentando os riscos, são fatores de risco que você vai elaborando ali e descobrindo. Se tem esse fator de risco, então aumentam as chances. Se não tem esse fator de risco, diminui as chances. Simples assim o cálculo, tá bom? Então, se ela teve durante a gestação, aumenta as chances dela ter no pós-parto. Se ela tem familiares com histórico de depressão, a mãe dela tinha depressão, o pai dela tinha depressão, os irmãos dela tinham depressão, tá? Então, se a gente investigar isso e descobrir que sim, um deles ou vários deles tinham, fica com a pulguinha atrás da orelha. Aumentam as chances dessa sua cliente também estar apresentando sintomas de depressão no período perinatal. Se a resposta for não, pode ser então que não é uma depressão, mas sim uma tristeza, por exemplo. Então, são fatores que a gente vai aí, ó, observando, tá? Para poder ir fechando o nosso psicodiagnóstico. Outra questão que a gente precisa ficar de olho é se, por exemplo, é uma segunda gestação dela. Ela teve
depressão na gestação anterior, lá na primeira gestação dela? Na primeira não, na gestação anterior a essa que ela está te procurando agora? Uma pergunta a ser feita, porque mulheres que tiveram depressão em uma gestação aumentam as chances de, na próxima gestação, ter depressão também, tá? Então, fica atento, já teve depressão? Faça essa pergunta. Na sua gestação anterior? Se a resposta for sim, aumentam as chances dela também estar apresentando na gestação atual. Outra questão que você pode descobrir é se ela teve aborto anterior à gestação atual. Mulheres que tiveram aborto numa gestação anterior aumentam as chances de apresentar depressão na gestação atual, tá? Então, investiga isso. A sua cliente tem menos de 20 anos? É considerada uma adolescente? Mulheres que engravidam na adolescência têm maior chance de apresentar sintomas de depressão, tá? Então, fica de olho na idade da sua cliente. Mulheres com menos de 20 anos aumentam as chances de apresentar depressão, tá? Faz uso de álcool e outras drogas a sua cliente? Se ela faz uso de álcool e outras drogas, aumentam as chances dela também estar apresentando sintomas de depressão. A sua cliente vive em situações socioeconômicas difíceis. Ela vive situação de pobreza, baixa escolaridade, dificuldades financeiras. Se a sua cliente apresenta, então, condições desfavoráveis socioeconômicas, aumentam as chances dela estar apresentando sintomas de depressão também. Outra coisa que a gente deve ficar atento, a gestação não foi planejada? Se a gestação não foi planejada, aumentam as chances também de poder ser uma depressão, tá? E fica de olho também se teve intercorrências durante o parto. Por exemplo, teve nascimento prematuro, o bebê precisou ficar internado, ela precisou ficar internada, era para ser um parto normal e foi para uma cesariana, sofreu violência obstétrica. Coisas como essas são consideradas intercorrências no parto, que sim são fatores de risco para sintomas de depressão no pós-parto, tá? Então, fica de olho em cada um desses itens que eu acabei de passar para vocês. Então, esses itens, eles vão dar aí indicativos para gente. Se há maior chance ou menor chance da sua cliente estar apresentando sintomas de depressão perinatal. É muito importante saber que sintomas de depressão perinatal podem também influenciar negativamente no desenvolvimento do bebê. Tá? Então, mulheres que têm sintomas de depressão no período perinatal têm maior chance do bebê, às vezes, nascer prematuro, tem maior chance do bebê apresentar atrasos no desenvolvimento, tem maior chances de amamentar por menor tempo do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é pelo menos até os 6 meses de vida. Tem maior chance de desenvolver apego inseguro mãe-bebê. Há maior chances, então, de prejuízos para o bebê, tá? Por conta da própria relação mãe-bebê. Então, é importante a gente identificar se a mulher está ou não apresentando sintomas de depressão, não só pela saúde da mulher, mas também pela saúde do bebê, tá? Então, para a gente realizar a intervenção com a mulher, mas também com o bebê, certo? Então, é importante esse tipo de avaliação. Não é uma avaliação que, se der para fazer, deu. Não. É políticas públicas. Nós precisamos fazer. É urgente que a gente possa fazer essa avaliação, apesar de ainda não ser prioridade, apesar de ainda não existir, tá? Mas nós precisamos. Rafa, e como que a gente consegue ficar atento a todos esses fatores de risco que você foi elencando agora para a gente? Você pode, durante a anamnese, fazer essas perguntas. Durante o nosso mini curso de segurança no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto,
eu vou entregar para vocês em uma das aulas um diagrama que é um modelo de anamnese, de entrevista clínica inicial, do que a gente deve perguntar para as mulheres, tá? Então, quando elas chegam lá na nossa clínica, quais são as perguntas que a gente deve fazer? Como que a gente faz uma anamnese? Como que a gente faz as perguntas? Que perguntas nós devemos fazer? Então, fiquem tranquilos que essas perguntas da anamnese eu vou entregar para vocês lá no nosso mini curso que é gratuito, tá? Então, para quem está chegando aqui e não está sabendo do mini curso, ele é gratuito, vocês não vão pagar nada para participar. Serão 3 aulas que vão acontecer dos dias 3 ao dia 7 de outubro. E lá, se você quer saber, então, o que perguntar na anamnese, eu vou te ensinar lá no mini curso, tá? Então, não falte lá, porque hoje não vai dar para eu ensinar tudo aqui, né? Então, vai lá para o mini curso, que lá vocês vão ter esse roteiro de anamnese, tá? Então, nesse roteiro, né, você vai conseguir identificar, inclusive, se é tristeza, se é depressão, que você vai fazer essas perguntas, que todas essas perguntas, elas são muito importantes para você poder elaborar, né, aí no seu entendimento enquanto profissional, se pode ser ou não uma possível depressão por conta dos fatores de risco que eu acabei de elencar aqui para vocês, tá? Você pode perguntar sobre esses fatores de risco para elas diretamente, e se você identificar alguns, pode ser que a tristeza, então, não é tristeza, mas sim sintomas de depressão, certo? Isso é o que os meus alunos fazem para identificar se a queixa pode ser tratada como sintoma de depressão pós-parto. Então, agora eu quero ensinar você algo que eu ensino para os meus alunos. Algo que deixa os meus alunos seguros para identificar se é depressão perinatal ou não. Então, aquilo que deixa os meus alunos seguros, agora eu vou revelar para vocês que estão aqui nessa live, porque merecem, né? Estão aqui querendo aprender. Então, vou revelar isso para vocês também. Então, o que eles fazem para descobrir se é sintomas de depressão ou não o que a cliente tem apresentado? Se o meu aluno é psicólogo, é psicóloga com CRP ativo, então eu aconselho que aplique instrumento, tá? Para verificar ali se a pessoa ela está ou não com sintomas de depressão. Então, se você é psicólogo, se você é psicóloga, existe um instrumento chamado Inventário de Depressão de Beck 2, tá? Existe o Inventário de Depressão Beck 1, esse está desfavorável pela SATEPS para uso do psicólogo, mas o BDI 2, Inventário de Depressão de Beck 2, está favorável na SATEPS. Então, se você quer descobrir se a sua cliente na gestação ou no pós-parto está apresentando sintomas de depressão, você pode recorrer a esse instrumento, tá? BDI 2. Lá você vai aplicar, ele é super fácil de aplicar, é super fácil de corrigir, e então a pontuação vai indicar se a pessoa tem ou não sintomas de depressão. Se der pontuação que tem, aí você pode ou encaminhar para um psiquiatra para um diagnóstico, ou você mesmo, se tiver segurança sobre como identificar se é transtorno de depressão, você também pode fazer, tá bom? E aí você tem aí esse diagnóstico fechado. Agora, se você não é psicólogo, se você não tem CRP, eu vou indicar um outro instrumento para você identificar se é ou não depressão pós-parto. Existe uma escala chamada escala de depressão pós-parto de Edinburgh. A escala de depressão pós-parto de Edinburgh, ela é padrão ouro para a gente identificar se é sintomas de depressão ou não que a nossa cliente apresenta. E já foi, inclusive, estudado a sua aplicação, apesar do nome ser pós-parto, né, de Edinburgh, já foi estudado e validado, pelo menos aqui no Brasil, para ser aplicado também em gestantes. Então, fique tranquilo. Apesar do nome ser escala de depressão pós-parto, você pode aplicar em gestantes também, tá?
Então, você mesmo não sendo psicólogo, você pode fazer esse rastreio. Você pode identificar se a sua cliente está apresentando ou não sintomas de depressão. E se estiver apresentando sintomas de depressão, aí você vai avaliar. Se você é psiquiatra, né, vai ficar com você. Se você é psicólogo, vai ficar com você. Se você é psicanalista, vai ficar com você. Agora, se você, de repente, é um enfermeiro, encaminhe para um psicoterapeuta, tá? Pessoas que possam atender essas questões, tá bom? Rafaela, né? Existe mais? Então, você já falou do BDI-2, já falou da IPDS. Bom, existe também um outro recurso, que é você usar o DSM-5, tá? Então, se você souber como fazer um diagnóstico utilizando o DSM, porque o DSM é para transtorno de depressão e não para sintomas de depressão, né? O DSM ele vai dar o diagnóstico de saúde mental, tá bom? Então, para você fazer esse diagnóstico de saúde mental, identificar se está ou não com transtorno, aí ou você que está assistindo é um psicólogo ou você é um psiquiatra, tá? E psiquiatra sabe utilizar o DSM. Mas nem todo psicólogo sabe utilizar o DSM. Alguns sabem e se sentem seguros para tal e outros não. Então, você é daqueles que se sentem seguros, segura para utilizar? Pode utilizar esse recurso também, tá? Então, existem essas 3 formas que eu estou recomendando para vocês aqui nessa live, para poder, então, se sentir mais seguro, mais segura na hora de identificar se os sintomas são ou não de depressão pós-parto. Aí você pode estar pensando, Rafa, eu posso usar as 3 formas, né, para identificar? A resposta é: se você é psicóloga, você pode utilizar as 3 formas. Mas cuidado com a EPDS, existe uma ressalva com a escala de depressão pós-parto de Edinburgh. Ela está desaprovada pela SATEPS para uso do psicólogo. E por que ela está desaprovada, Rafaela? Você acabou de falar que ela é padrão ouro. Está desaprovada simplesmente pelo fato que ninguém nunca enviou para a SATEPS esse instrumento para eles aprovarem ou sabe? Assim, eles precisam que alguém tivesse enviado para eles. Como ninguém enviou até hoje, então eles não podem aprovar. Entende? É como não chegou para eles, eles sabem da existência, mas eles não, ninguém mandou para eles, ninguém solicitou esse tipo de avaliação. Então, por isso que está desaprovado. Eles sabem que existe, mas como não chegou para eles, então está desaprovado. Então, não significa em hipótese nenhuma que é um instrumento que tem riscos de ser aplicado, não é um instrumento que tem pouca validade, nada disso. Quando a gente diz que tem padrão ouro, significa que ele é o melhor a ser utilizado, tá? A escala de depressão pós-parto de Edinburgh, ela foi elaborada não por um psicólogo, mas por um psiquiatra, não no Brasil, mas fora do Brasil. No Brasil, é utilizado por enfermeiros, obstetras, vários profissionais, psicólogos, tá? Só que quando a gente vai, então, elaborar um laudo, por exemplo, eu não posso, no meu laudo, dizer que a pessoa tem depressão pós-parto baseada na IPDS, porque a IPDS não é aprovada pela SATEPS, percebe? Quando eu for fazer laudo, então, Rafaela, o que eu faço? Uso o BDI. O BDI é aprovado pela SATEPS. Uso o DSM. O DSM é um recurso, não é aprovado pela SATEPS, mas é um recurso que o psicólogo pode utilizar para colocar no laudo, tá bom? Então, no laudo, não pode colocar BDI, porque ele não tem esse tipo de validade. É proibido lá pela SATEPS estar utilizando esse instrumento. Tá, Rafa, eu entendi. E eu que não sou psicóloga, eu posso usar os 3? Não, você só vai poder utilizar a EPDS, tá? Ou DSM-4, caso de repente você for psiquiatra, médico, algo assim, tá? Por quê?
O BDI, a escala de depressão de Beck, é privativo do psicólogo. Somente psicólogos podem fazer o uso dessa escala. Ou seja, se você não tem CRP, você não pode usar o BDI, ok? Então, só para vocês saberem aí essas diferenças. Então, concluindo essa live, que já está dando quase 1 hora aqui que nós estamos conversando sobre o assunto, como profissionais podem se sentir seguros no atendimento de mulheres com depressão pós-parto? A resposta é com conhecimento em psicologia perinatal. Tudo que eu ensinei para vocês nessa live aqui é fruto de conhecimento sobre psicologia perinatal. Então, se você quer se sentir seguro, quer se sentir segura para atender questões não só de depressão, mas como de ansiedade, como de estresse ou qualquer outra alteração emocional aí que apareça nas clientes como queixa emocional quando ela chega na sua clínica, você precisa de conhecimento em psicologia perinatal. A cada 4 mulheres, uma sofre de sintomas de depressão pós-parto e o bebê sofre com isso também. E a minha missão é que até o final do ano de 2030, a gente tenha conseguido diminuir as altas taxas que temos de mulheres com alterações emocionais significativas, ansiedade, estresse e depressão no período perinatal. Só que para eu atingir essa minha missão, esse meu objetivo até o final do ano de 2030, sozinha eu não consigo. E é por isso, então, que eu estou aqui fazendo essas lives, trazendo informação para que vocês possam trabalhar de forma mais segura aí e ajudando essas mulheres, então, né, na prevenção, nos cuidados, na intervenção de forma séria, de forma pautada em evidências científicas. Nós podemos juntos, sim, mudar a realidade, tanto dentro quanto fora do Brasil. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para vocês. Eu tenho um canal no Telegram chamado Psi por um Mundo Melhor. Neste canal, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu posto um áudio falando a respeito de saúde mental materna, psicologia perinatal, e é gratuito, você não paga absolutamente nada para entrar dentro desse canal e receber diariamente áudios que eu mando lá e conteúdos que eu posto lá, tá? Que vão te dar informações para que você cada vez se sinta mais seguro e mais segura para receber essas questões na sua clínica. Então, se você quiser receber mais informações para além aqui dessas lives, entra lá. Para entrar é fácil, digita mater.link/canal, que você vai entrar lá no nosso canal do Telegram. E o meu outro convite para você é que quem ainda não fez a inscrição para o nosso mini curso de segurança no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto, evento que vai ser online, evento que vai ser gratuito, não vai pagar nada. Evento que é o maior do planeta. Milhares de profissionais participam deste evento. Não existe um evento maior de psicologia perinatal no planeta do que esse que a gente promove aqui, tá? Então, se você quer conhecer a fundo, quer saber mais, né, sobre essa área e receber, inclusive, certificado de conclusão ao final, então eu te convido para fazer a sua inscrição para participar do nosso mini curso. Ele vai acontecer dos dias 3 aos dias 7 do mês de outubro, tá certo? Para você fazer a sua inscrição é mater.link. Para quem está assistindo aí do YouTube, do Facebook, tá aqui de baixo, tá? Mater.link é o canal para você fazer a sua inscrição. E para você que está no Instagram, é mater.link, tá? Que você vai digitar e poder fazer a sua inscrição ou até entrar no perfil aqui do Mater Online, na nossa bio. Lá você vai encontrar o link e neste link você clica que você vai para uma página onde você vai fazer a sua inscrição gratuita, tá bom? Para participar deste nosso evento. Pessoal, eu espero que tenha sido útil para vocês o conteúdo que eu passei aqui, que vocês tenham se sentido, saiam agora se sentindo mais seguros e mais seguras para receber na clínica casos de depressão perinatal, ok? Saber já como identificar, que instrumentos utilizar. E amanhã tem mais.
Amanhã eu farei nova live às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Então eu te espero. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau.